A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui de volta trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta lição desta semana tá bombástica, uma lição muito maravilhosa. Nós vemos falando aqui sobre a carreira que nos está proposta, né? O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu, chegar ao céu. Então, tem uma série de coisas que nós temos que observar, que senão nós vamos estar correndo em vão, né? Nós vamos estar fazendo essa caminhada e em vão, e no final nós não vamos alcançar o céu. E o nosso objetivo é este, né? Nos desviar do inferno que está para baixo e seguir o alvo que é o céu, o alvo que é Jesus, para nós alcançarmos um dia chegar lá. Porque já pensou você ficar uma vida inteira caminhando, lutando, passando perseguições, né, largando todas as coisas ruins aqui na terra e largando até os prazeres muitas vezes, né, almejando o céu e chegar no final você não alcançar o céu. Nós sabemos que existem dois caminhos, o céu e o inferno, e nós devemos nos desviar do inferno e seguir uma caminhada para o céu, né? Morada eterna com Deus, onde você não vai ter cansaço, não vai ter problemas, não vai ter lutas e perca, doença, essas coisas, não vai ter choro, porque o próprio Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E hoje nós estamos com a lição 9, resistindo à tentação no caminho. Nós já vimos aqui, né, o início da caminhada, foi a lição 1, a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, que é o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, né, lição 4, lição 5, os inimigos de Cristo, as nossas armas espirituais, né, para caminhar nesse caminho, para caminhar nessa jornada, você tem que ter essas armas, as armas espirituais. E nós vemos também aqui o perigo da murmuração. E a oitava lição, que foi a semana passada, nós estudamos aqui sobre confessando e abandonando o pecado. E hoje, a nona lição, resistindo à tentação no caminho. Amados, você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva, deixa aí o seu like. Nos ajude aí nesta obra, nesse trabalho que nós estamos fazendo, pois você compartilhando esse trabalho com outras pessoas. E o YouTube, ele também, quando você se inscreve, deixa aí o seu sininho ativado, o sininho das notificações, ele vai enviar sempre que nós colocarmos vídeos novos aqui, ele vai estar te notificando para você estar, né, assistindo novos trabalhos aqui que nós estamos colocando no canal. Amados, esta lição 9, 2 de junho de 2024, resistindo à tentação no caminho. Nesta lição nós iremos estudar, né, que veremos aqui que o crente é desafiado cotidianamente a abandonar a fé em Cristo. Sim, isso é verdade. Todos os dias nós temos uma tentação, nós temos um desafio a enfrentar. Nós somos desafiados a abandonar a fé em Cristo. Basta você estar passando por um problema, que já surge alguém e quer muitas das vezes, né, te aconselhar ao contrário, para que você largue achando que os problemas vai sanar quando você parar. Inclusive, o próprio Jesus Cristo falou que neste caminho, nesta caminhada, neste mundo, nós teremos tribulações e teremos aflições, mas ele nos dá uma injeção de ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que Jesus Cristo passou para nós. Então, amados, nós somos todos os dias, né, tentados, somos desafiados a abandonar a fé em Cristo. E isso pode acontecer por meio da tentação, é claro. Por isso veremos como ocorre a tentação e como nosso Senhor lidou com essa situação, né? Então aprenderemos também que a resistência à tentação requer o firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática, né, da palavra de Deus. Você vai todos os dias tendo um compromisso, reserva um horário para você estar praticando, lendo e praticando a palavra de Deus. Só assim que nós resistiremos às tentações, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra
que na outra lição, na lição 8, nós citamos aqui que Jesus Cristo, ele venceu ao tentador lá no deserto, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele jejuou utilizando as armas que foi a própria palavra de Deus. Sempre Jesus falava, está escrito, e citava o trecho ali, o versículo que estava escrito na palavra do Senhor. Então, quando nós conhecemos, nós também temos, né, esta certeza de estarmos vencendo com as armas espirituais. Aqui nós temos o texto áureo. Irmãos, aqui na tradução NTLH, louvado seja o nome do Senhor, nós temos uma tradução um pouco bem diferente, né? Mas nós vamos estar aqui lendo na tradução NTLH e outras traduções aqui para nós vermos aqui o que diz a palavra de Deus. Veja só aqui, NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, né? E temos também aqui o versículo na tradução Nova Bíblia Viva, né? Que é a NBV. Vejam só o que diz aqui o texto áureo. Aqui na João Ferreira de Almeida diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. E nessa tradução NTLH, né, nova tradução na linguagem de hoje, vai nos dizer assim: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. Olha que tradução, né? Maravilhosa. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Vocês lembram que nós estudamos aqui sobre a porta estreita e a porta larga, né? Que a Bíblia nos diz que a porta larga é espaçosa, o caminho, né? Mas que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. E a porta estreita é aquela que é dificultoso, tudo mais, mas aí são poucos os que a encontram. Então, muitos querem vencer as tentações, mas é difícil, né, se manter no caminho estreito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui Mateus também, capítulo 26, é o mesmo versículo, capítulo 26, versículo 21, na tradução Nova Bíblia Viva, né? Vigiem e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês. Quer dizer, se você vigiar e não orar, ou orar e não vigiar, vigiem e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês. Quer dizer, de outro modo, como assim? Se eu deixar de vigiar, se eu deixar de orar, a tentação vai vencer-me. Né? Diz assim: pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. Deixa eu trazer aqui um versículo que me fez lembrar aqui. O apóstolo Paulo, ele fala que, acho que até vai falar aqui na lição, que quando ele queria fazer o bem, ele acabava fazendo o mal, né? Então, o espírito, né, o seu espírito puxava para as coisas espirituais e a carne puxava para as coisas da carne, para a coisa mundana, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós devemos vigiar e ver direitinho o que vem de Deus e o que não vem. Aprendemos também com esta passagem bíblica que existe grande fraqueza, até mesmo nos verdadeiros discípulos de Cristo, e que eles precisam vigiar e orar a esse respeito. Então aqui nós vemos Pedro, Tiago, João, 3 apóstolos escolhidos, né? Porém estavam dormindo, deveriam estar vigiando e orando. Né, quando Jesus leva ele para orar, pegou esses 3, levou para orar por ele. Quando Jesus estava ali angustiado, ele se afastou dele, tem cerca de um tiro de pedra, e orava consigo, pedindo para que Deus, se possível, passasse dele aquele cálice, né? Porque Jesus já estava vendo a agonia que ele ia passar. Quando ele voltou, encontrou os 3 bonitinhos dormindo, repousando. Aí Jesus falou: nem uma hora podeis velar comigo? Então, querido, aqui nós vemos eles 3 dormindo, deveriam estar orando, vigiando. Também nós vemos nosso Senhor dirigindo-se a eles com estas palavras solenes: vigiai e orai para que não entreis em tentação.
o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, esse espírito está escrito com letra E minúscula, então é o espírito do homem. Na verdade, o espírito do homem pode estar pronto, mas a carne é fraca, né? Porque, como eu já falei aqui, o espírito, ele pende para as coisas espirituais, mas a carne, ela pende para as coisas carnais, né? Há uma dupla natureza em todos os crentes, né? Convertidos, renovados e santificados como são. Ainda assim, eles carregam consigo uma massa de corrupção, um corpo de pecado, né? Paulo, ele refere-se a isso quando assevera, veja só, encontro a lei, né, de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha Paulo falando aqui que o homem interior, quer dizer, o seu espírito, tem prazer na lei de Deus, nas coisas espirituais. Aí ele continua, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Isto você vai ver lá em Romanos capítulo 7, versículo 21 ao 23, por ali, se não me falha a memória, mas é isso mesmo. Então, a experiência de todos os verdadeiros cristãos em todos os séculos confirma isso. Eles encontram dentro de si dois princípios contrários e uma batalha contínua entre ambos. Nosso Senhor Jesus ali, ele alude a esses dois princípios quando se dirige aos discípulos dormentes, né, que estavam lá dormindo, Pedro, Tiago e João. Ele chama a um de carne e o outro de espírito, certo? Então, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, quando ele fala lá em Mateus, né? Capítulo 26, versículo 41. Mas nosso Senhor Jesus também procurou desculpar essa fraqueza, né, em seus discípulos? Não. Será? Aí alguém pode perguntar, será que Jesus procurou desculpar essa fraqueza em seus discípulos? Longe de nós tal coisa, irmãos. Os que chegam a essa conclusão interpretam muito mal o que ele quis dizer. Jesus usa essa mesma fraqueza como argumento para a vigilância e a oração. Ele nos ensina que o próprio fato de estarmos cercados de tanta fraqueza deveria despertar-nos continuamente para vigiar e orar. Bom, o homem entende que ele é fraco, que a carne é fraca. Então, isso deve despertar em nós, né, continuamente, para nós estarmos vigiando e orando. Bom, se eu não, a gente imediatamente poderíamos pensar, se eu não consigo vencer sozinho e a solução é vigiar, é orar a Deus, pedir o socorro do Senhor, então nós temos que realmente já estar desde antemão vigiando e orando para quando vier a tentação nós possamos estar preparados, ok? Então, se desejarmos andar com Deus e não cair, então, como sucedeu a Davi e Pedro, né, nesses que caíram aí, que andavam com Deus realmente, porém caíram. Então, nunca nos esqueçamos de vigiar e orar. Olha, o Pedro, quando Jesus chegou, falou, ó Pedro, Satanás pediu para te peneirar você, mas olha, eu roguei por ti, tu porém quando te converter, confia a teus irmãos, tal. Então, ele confiou em si. Ele falou, não, Senhor, eu estou pronto para morrer. Aí Jesus falou, todos essa noite se escandalizarão em mim. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós não devemos esquecer de vigiar e orar. Se Pedro tivesse vigiado, tivesse orado, nada daquilo teria acontecido na sua vida. Então, que vivamos, né, como soldados em territórios inimigos, certo? Montando guarda permanente, nunca exercemos aí cuidado em demasia por nossa alma. O mundo é muito traiçoeiro, irmãos, muito traiçoeiro, então nós temos que tomar muito cuidado. O diabo está sempre muito ocupado, que as palavras de nosso Senhor, né, nosso Senhor soem em nossos ouvidos diariamente, como uma trombeta. Talvez o espírito possa estar pronto, mas a carne é sempre muito fraca. Portanto, vigiemos sempre e oremos sempre. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo devem estar soando em nossos ouvidos continuamente para que nós não venhamos a cair, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Tomamos muito cuidado quanto a isto. Ok, meus amados irmãos? Verdade prática, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela.
Como tem pessoas que, por qualquer motivo, cedem à tentação, a corrupção, o amor ao dinheiro, tantas coisas que acham que vai resolver para sempre o seu problema aqui na Terra. Irmãos, aqui na Terra, enquanto nós estivermos aqui, teremos tribulações, teremos aflições. Não esqueçam disso não, porque o Senhor Jesus Cristo já nos alertou de antemão para que nós possamos estar vigiando e orando. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a frase propõe uma escolha consciente entre duas ações opostas diante da tentação. Em vez de ceder, que implica submeter-se a algo, sucumbir ao desejo imediato, o comentarista ele sugere aqui triunfar. Então, em vez de nós ceder, nós temos que triunfar. O que é triunfar? Implica resistir e superar a tentação. A comparação feita através do termo melhor indica que o autor acredita que resistir à tentação traz benefícios superiores a simplesmente ceder a ela. Sempre será melhor lutar. Lutar e lutar sempre. Lutar do que desistir, certo? Sempre melhor lutar. Porque sabemos que aqui nós temos lutas. E se nós não triunfar, não lutarmos aqui e partirmos deste mundo, queridos irmãos, como eu já falei no começo, que existem dois caminhos, o inferno e existe os céus. Se nós sofrermos aqui e cair no inferno, lá não tem mais saída, lá o fogo não se apaga, o bicho não morre, certo? Mas quando você chegar no céu, vai ser só gozo e alegria na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler apenas aqui a introdução com vocês, rapidinho, e já vamos para o tópico 1. Que nos diz assim a introdução: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, na tradução NVT, certo? Veja só, por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor Jesus a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Ok. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que estar sempre em vigilância e em oração para nós não ceder, para nós não cair na tentação do maligno. Vamos aqui, sem mais delongas, para o tópico 1, a tentação e sua esfera humana. Ouça isso no nome de Jesus. Como eu sempre falo para vocês, não vou ficar lendo toda a lição, porque o tempo é escasso, é pouco. E nós precisamos concluir aqui com o comentário, com o que nós temos aqui para estar trazendo. Vamos estar comentando sobre a tentação e sua esfera humana, certo? Vamos ver conceito bíblico de tentação. Pelas Escrituras, a tentação é descrita como prova, teste e por aí se vai. Por intermédio dela, o cristão é desafiado a escolher fazer a vontade de Deus ou rejeitá-la. Certo? Então, por essa prova, por esse teste, o cristão ele é desafiado a escolher fazer a vontade de Deus ou rejeitar. Esse aí já é o árbitro livre na vida do homem que ele tem que decidir. Então, decidir fazer o que é certo ou errado, procurar submeter-se ao Espírito Santo de Deus ou render-se aos desejos pecaminosos da carne, certo? Então, viver sob o senhorio de Jesus ou ao comando de Satanás, isso aí é uma escolha do homem, certo? Todo cristão pode ser tentado como Jesus foi. O que não é pecado, Ser tentado não é pecado, como diz Tiago, certo? Então, todo cristão pode sim ser tentado, assim como Jesus foi tentado, porém, Jesus não deu luz ao pecado, O que ser tentado não é pecado, mas caso ceda, então aí
opera o pecado, aí o homem pecará, certo? Então, a palavra tentação, queridos, aqui ela é usada de diversas formas, em diferentes contextos. Na Bíblia, as mais importantes são, primeiro, induzir ao pecado, segundo, tentar ou testar a Deus, e terceiro, Deus prova o homem e vencer a tentação. Vejam só. Então tem esses conceitos aí. Primeiro, induzir ao pecado na Bíblia, o impulso do homem para fazer o mal é muitas vezes atribuído a Satanás. Pedro adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, tal, que ruge procurando alguém para devorar. Você vai ver isso lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Paulo se preocupa com os crentes de Corinto para que não fossem desviados pelo tentador. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele vai falar isso. E lá em Efésio também, outro versículo aqui que me veio agora na mente, em Efésio, ele estimula os leitores a ficar firme contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11 ali, onde fala das armaduras, Paulo ele fala sobre isso. Então, veja só, porém, em toda a responsabilidade da tentação do homem ao pecado deverá ser colocada como sendo externa, a pessoa, e menos ainda poderá ser atribuída a Deus, A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não é tentado e também não pode, ninguém tenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, respondendo aqui aos que queriam culpar a Deus pela tentação, Tiago diz o seguinte, vejam só: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, Tiago 1, versículo 13. Então, parte da culpa pela tentação reside claramente no indivíduo que é induzido e seduzido por sua própria cobiça. Tiago 1, versículo 14. O homem testando a Deus, vamos ver aqui, a tentação poderá incluir a ideia de o homem desafiar a Deus ou tentar submeter Deus à prova. É verdade. Então, Deus testando o homem, segundo, Deus prova o homem. Lógico, as escrituras apresentam diversas razões pelas quais Deus permite que seus filhos passem por momentos difíceis. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo vai ser maravilhoso. Desenvolvimento do caráter, por exemplo. Primeiro, a aprovação serve para desenvolver qualidades como a perseverança, a paciência, a maturidade espiritual, e por aí se vai. Você pode ver isso também lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. E segundo, a aprovação lembra os crentes, vejam só, a aprovação lembra os crentes de sua dependência de Deus e os leva a buscar sua ajuda e conforto. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E terceiro, as provações preparam os crentes. Você vê que as provações, ela tem o seu lado bons na vida do cristão que realmente querem andar, em conformidade com a palavra de Deus, que querem chegar a alcançar o céu. Então, as provações, elas preparam os crentes para servir a Deus de maneiras mais eficazes, equipando-os com experiência e empatia para ajudar os outros, certo? Então, você vai ter um conselho, você vai ter sempre uma palavra para ajudar os outros, por aquilo que eles estão passando, porque você já passou por aquilo, você vai ter o que falar para eles. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e o 4. E quarto, Deus usa as provações para disciplinar seus filhos, corrigindo e guiando-os no caminho certo. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11. Então, queridos, vencendo a tentação. A Bíblia, ela é muito enfática em nos ensinar que a tentação ao pecado poderá ser resistida com sucesso. A vontade do homem aqui é que dá o consentimento final ao pecado. Portanto, essa verdade fortalecida pelo poder de Jesus Cristo poderá obter a vitória, certo? A pessoa que é tentada, vencer a tentação uma vez concede ao indivíduo maior capacidade de vencer da próxima vez. Então, se você vence hoje, vejam só, você vence hoje essa tentação, então você vai ter mais capacidade
né? Você vai ter mais experiência de vencer a próxima que vier pela frente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso se você continuar orando, vigiando e se apegando à palavra de Deus todos os dias, né? Lendo uma porção, buscando uma porção na palavra de Deus, você vai ter mais facilidade de vencer as tentações. Vamos aqui para o segundo tópico da nossa lição. Segundo subtópico, aliás, da nossa lição. 2 vias da tentação. Vejam só. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, conforme diz lá em Gênesis, capítulo 3, né? E também de dentro do ser humano, como diz Tiago 1, versículo 14, versículo 15. O diabo, como agente externo, promotor de tentação, ele usa várias estratégias, irmãos. Ele se disfarça de anjo, de luz, né? O apóstolo Paulo falou isso. Eu acredito que seja lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, por ali. Ele distorce a palavra de Deus de forma astuta. Como diz lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 6, você vai ver ali quando a serpente ela chega e distorce conversando com a Eva. Então ela distorce totalmente, falando que Deus não falou aquilo lá para eles, né, para o casal, sendo que Deus havia falado que estava realmente já na mente de Adão e na mente de Eva. Então ele usa pessoas que amamos muitas vezes, pessoas próximas. Não se admire quando o próprio Jesus falou que muitas das vezes o inimigo é o da sua própria casa. Então ele usa as pessoas próximas. Você vai ver lá em Mateus capítulo 16, versículo 22, versículo 23. Então, irmãos, entendemos que ainda que o diabo tente uma pessoa, ela só cairá se ceder. Então a tentação é mistério que ela venha. É mistério que a tentação venha na vida do ser humano. Bem-aventurado o varão que sofre tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só não pode ceder, engodar, dar luz ao pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ver aqui sobre a natureza pecaminosa. 3 textos bíblicos são importantes aqui. Primeiro, porque de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de mortes, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras. As mentiras, muitos estão muitas vezes agarrados, impregnados à mentira ali e não larga, né? As imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho também, né? Aqueles que querem ser, muitas das vezes, né, ter os seus ali como que eu posso dizer, não cede para nada, só ele tem razão. Então isso é orgulho. O falar e agir sem pensar nas consequências. Tem muitas pessoas assim, não pensam nas consequências, acham que os outros não têm sentimentos, falam o que vem, certo? Então tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Ou como Jesus falou, lá em Marcos capítulo 7, se não me falha a memória, versículo 21, por ali, 23, quando Jesus, né, o povo ali observava que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, e aí eles julgam. Aí Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, que são essas coisas aqui, a inveja, o mentir, tudo isso aqui que nós falamos aqui anteriores. E segundo, ora, as obras da carne são manifestas, né? Aí ele fala imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Isso aí tem muito acontecido no meio dos cristãos. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? Aí ele fala, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você vai ver isso aí lá em Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne, no fruto do Espírito e tal. E terceiro, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus, nós até falamos, né, que Tiago falou isso, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, né?
pelo mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, amados, tendo concebido a luz, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Certo? Então tem muitas pessoas que não sabem o que é ser cristão, não sabem o que é ser evangélico ainda, está numa igreja, mas não tem nada de libertação nessas áreas, porque continuam praticando, continuam em uma dessas áreas aqui, continuam muitas vezes ainda afligindo a vida de outros, tudo mais, tal, e fazendo com que o inimigo faça arruaça na vida deles e estão sem perceber. Certo? Embora o nome de tentador seja atribuído ao diabo, vimos que o maior problema da tentação não é o diabo, e sim os nossos desejos. Sim, tem pessoas que espiritualizam tudo. Às vezes nem tudo é o diabo, às vezes é o desejo da carne mesmo. O diabo se utiliza deles para nos tentar, é claro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que tudo é o diabo. O diabo está até batendo palma. Olha como eu sou poderoso, olha como eu sou forte. De tanto se dá tanta ênfase para o diabo, né? Mas que nós possamos discernir quando é a nossa carne, quando é o diabo. Terceiro subtópico: tentação, um fenômeno humano. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, na epístola de Tiago está escrito: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós já falamos esse versículo aqui, vamos bater aqui na tecla novamente. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago 1, 13, capítulo 1 de Tiago, versículo 13 e o 14. Vocês estão entendendo aqui essa lição? Então vamos ver aqui a verdade sobre a natureza da tentação. A tentação, ela é inevitável, certo? É inevitável. As tentações, ok? As principais versões da Bíblia em língua portuguesa indicam que todos passarão por tentação, todos. Tiago 1, versículo 13. A questão não é se, mas quando, não é se passar pela tentação, não, mas ele fala, mas quando, então é quando passar, então todos vão passar. Quando vamos ser tentados, nenhuma tradução portuguesa cogita como possibilidade, né? Elas afirmam quando for tentado e não se for tentado, não. O nosso primeiro desafio aqui em relação à tentação é entender que estamos sujeitos a ela a todo momento. Então precisamos prestar atenção continuamente. Ninguém pode dizer que não passa por tentação, pois é natureza humana. Não vos sobreveio tentação que não seja humana, conforme disse Paulo lá em Coríntios, capítulo 10, né, versículo 14, certo? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, que não caia. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 12. Então, a tentação, ela é maligna, certo? A tentação, ela é maligna. A afirmação de que Deus não pode ser tentado pelo mal salienta aqui o caráter bondoso de Deus. A natureza santa de Deus é solidificada no bem, e o mal é incapaz de seduzi-lo, né? Como diz lá Abacuque, capítulo 1, versículo 3. Ele revela que a bondade de Deus é inabalável, a ponto de ele sequer poder olhar o mal. Olha só. Tiago afirma no versículo 13 do capítulo 1 que nós lemos, que Deus não pode ser tentado pelo mal. A tentação, sendo o caminho do mal, é totalmente contrária à natureza de Deus, certo? Então, essa tentação, ela sendo o caminho do mal, então ela vem à vida de todos quando for tentado, né, pelo mal. Então aqui essa tentação, ela é totalmente contrária à natureza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o segundo tópico, certo? Segundo tópico, Jesus, né, o Senhor Jesus e a tentação. Nós vamos agora estar falando sobre a tentação, o Senhor Jesus e a tentação que ele enfrentou, né? Lógico. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A aprovação do Senhor Jesus, né, que ele passou lá no deserto. Vamos lá.
De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Eu já vi pessoas falar que foi o diabo, foi o espírito, né, que maligno que levou Jesus ao deserto. Não, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Ele próprio já foi, né, ali para dar exemplo. O próprio Espírito Santo levou ele ao deserto. Tudo que Jesus fez, amados, é o modelo para que nós possamos entender que assim como Jesus passou, nós podemos passar também, certo? Então o Espírito Santo conduziu ao deserto, lá em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, Mateus também vai falar. Então, o adjetivo de Satanás aqui, o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, né? Satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Nós vamos ver isso lá em João capítulo 4, versículo 34. Deixa eu abrir aqui um parênteses e falar para você aqui uma coisa, uma parábola, né? Uma ilustração, aliás. Certo, nos conta certa história que houve uma reunião lá no inferno e que o chefão lá, o Satanás, falou para seus demônios ir lá tentar os irmãos, tentar até fazer com que eles pecassem. Aqui o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus pecasse. E eles saíram, né, os demônios foram lá e certo dia, os irmãos estavam indo adorar a Deus numa Kombi, numa perua, com aquele carro cheio e tal, e o demônio chegou lá e tombou aquela perua e matou todo mundo de uma vez só. Aí voltando lá para o inferno, falou: pronto, chefe, tá tudo feito como o senhor mandou. Mas tão rápido assim? Eles cederam tão rápido assim à tentação? O que vocês fizeram? Ele falou: nós chegou lá e tombou a perua e matou todo mundo de uma vez só. Não, rapaz, assim eles morreram e foram para o céu. Era para você tentar, o objetivo era você tentar ele, para que ele se desviasse, para que ele negasse o Cristo dele e que ficasse do nosso lado. Vocês fizeram totalmente errado, você mandou todo mundo ir para o céu de uma vez só. Então o objetivo de Satanás não é matar o crente de imediato. Ele quer tentar cada vez mais até fazer com que o cristão, ele perca a sua salvação, o seu alvo, o seu objetivo, que é o céu, que é a caminhada para o céu. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui pode parecer estranha a necessidade de Jesus ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por que o Espírito Santo levaria a tal encontro? Por que ele faria isso? A resposta é que essa tentação foi necessária a fim de demonstrar sua capacidade moral de executar a obra que veio realizar no mundo, certo? Então, aqui, esse aqui, como Jesus veio servir de modelo para nós, ele veio mostrar, ele estava ali mostrando a sua capacidade moral de executar. Então, o homem, o ser humano também, ele tem que ter essa moral de executar a obra de Deus que foi premeditada aí para você e que Deus colocou para cada um fazer. Então, as tentações vêm para provar, para você mostrar para outros que vêm depois de você também se espelharem ali e ter você como modelo. O apóstolo Paulo falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Cristo, né, fez esse trabalho muito bem feito. Ele ficou firme ali até o final, ouça isso no nome de Jesus, e venceu as tentações. Então, o primeiro Adão, ao encontrar o adversário no jardim do Éden, né, provou que não estava capacitado para o domínio. Aqui, o último Adão, que é Cristo, né, se encontrou com o adversário também frente a frente e saiu ileso. Por quê? A palavra estava com ele e ele venceu pela palavra. Então a palavra grega aqui, traduzida por tentado ou testado, né, por exemplo, tem dois significados. Primeiro, a fim de provar ou testar, certo? Você vai ver lá em João capítulo 6, versículo 6, e segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, e Hebreus capítulo 11, versículo 17. E segundo aqui, você vai ver que essa tentação ela veio a fim de seduzir ao pecado, né? De seduzir Jesus ao pecado. O Espírito Santo também levou lá o Senhor Jesus, né, testou, né, a fim de que aí o inimigo veio tentar ele a fim de seduzir ele ao pecado. Então o Espírito Santo ele testou ou provou Cristo, né? O diabo tentou atraí-lo ao pecado
há um ministério profundo aqui, há um mistério profundo ligado à tentação de Jesus, questão inevitáveis, né, surgem. Ele poderia ter pecado? A resposta for não. Temos de encarar aqui outra pergunta. Como poderia ser uma tentação verdadeira se ele não cederia? Se a resposta for sim, encaramos aqui este problema. Como o Deus encarnado poderia pecar? Né? Então, é primordial aqui lembrar que Jesus é Deus e que Deus não pode pecar. Também é verdade que ele é humano, porém afirmar que ele poderia pecar como humano e não como Deus é construir aqui um caso sem fundamento nas Escrituras. Então, os escritores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, por exemplo, escreveram da impecabilidade de Cristo em várias ocasiões. Paulo escreveu que ele não conheceu o pecado, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pedro escreve que ele não cometeu pecado, lá em 1 Pedro 2,22 vai falar isso, e João escreve, nele não existe pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5. Como nós, Jesus podia ser tentado externamente, certo? O diabo veio a ele com sugestões, né, opostas à vontade de Deus, mas ao contrário de nós, ele não podia ser tentado internamente. Nenhuma consciência ou paixão podia se originar nele. E mais, não havia nada nele que responderia às seduções do diabo, né? João capítulo 14, versículo 30. Então, as tentações que Jesus enfrentou foi externa e não interna como nós temos, né? Paixões, nós temos, né, pensamentos, né, muitas vezes negativos. Jesus não teve isso, ele não foi tentado internamente, sim externamente. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós passamos por tudo isso aí porque nós somos propícios ao pecado. Nós nascemos em pecado, como disse Davi, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já temos o pecado original de Adão em nossas vidas. Então, o contraste entre este lugar e o cenário da tentação de Adão e Eva é chocante. Eles estavam em um bonito paraíso no jardim do Éden e ele estava no deserto desolado. Veja só, Adão estava no paraíso, né, um jardim muito lindo, e Jesus estava no deserto, desolado. Eles tinham tudo o que alguém poderia desejar para comer. Ele estava faminto, agora Jesus já estava faminto, certo? Veja só que coisa impressionante, né? Enquanto Adão e Eva estavam no jardim que tinha de tudo, Jesus estava no deserto, certo? Eles tinham ao outro lado, um ao outro, ele e Jesus estava sozinho. Então Adão tinha Eva tinha Adão para dialogar, para conversar. Jesus estava sozinho. Apesar disso, eles fracassaram ao passo que ele triunfou. Vejam só, Adão e Eva fracassaram, porém Jesus triunfou. Então Jesus teria, né, muito mais vamos dizer assim, oportunidade de pecar do que Adão e Eva, que tinham tudo, e Jesus não tinha nada, Jesus estava sozinho. Mas não, quem saiu triunfante? Jesus. E quem fracassou? Adão e Eva, mesmo tendo tudo. Ou vocês acham que nós muitas vezes não somos assim? Temos de tudo, reclamamos, temos de tudo, negamos Jesus, temos de tudo, mas estamos com a companhia, Deus tem nos dado uma família, e muitas vezes nós reclamamos, nós passamos. Irmãos, vamos falar a verdade. Nós muitas vezes fracassamos em tantas coisas, reclamamos de barriga cheia, certo? Apesar de Jesus ser incapaz de pecar, a tentação foi verdadeiramente real. Foi possível ele deparar-se com a tentação ao pecado, claro, mas era moralmente impossível para ele ceder. O propósito da tentação, por exemplo, não era ver se ele pecaria, não, mas provar que, mesmo sob tremenda pressão, ele não podia fazer nada a não ser obedecer à vontade de Deus. Coisa tremenda, né? Então, no entanto, reconhecemos que, por melhor que sejam os argumentos, há um mistério em volta da tentação do nosso Salvador, ao ponto de não conseguirmos explicar
com a devida clareza. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, vamos pular aqui para o segundo subtópico aqui do segundo tópico. As áreas que Jesus foi tentado. Vamos ver. Pelo relato de Mateus 4, versículo 1 ao 11, as tentações que Jesus sofreu da parte de Satanás foram nas áreas que qualquer ser humano pode sofrer. Vejam só, preste atenção no que eu estou falando aqui. Ó. A primeira estava relacionada às fraquezas do corpo, né, que era a comida. Né? A segunda relacionada à conquista do poder e a terceira ao orgulho humano. Tudo isto Satanás apresentou para Jesus. A comida, certo? Ofereceu o poder. Poder Jesus falou: todo poder me dado no céu e na terra, rapaz. Satanás não tem nada para dar para ninguém, certo? E também o orgulho. Jesus, nada disto interessou para Jesus. Porque Jesus é dono de tudo, irmãos. Satanás ofereceu, ele foi um besta, oferecer coisa que já é de Jesus, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aqui, irmãos, dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza, né, a natureza divina, e a área espiritual. Então foi nessas 3 áreas que ele foi tentado. Por que destacamos aqui o texto do livro de apoio, o texto da revista? Porque queremos aqui enfatizar que o texto da revista, ao meu ver, foi... Aqui deixou um pouco vago, né, na escolha da expressão tentado na natureza divina. Por isso que esse livro de apoio aqui, ele traz mais clareza naquilo que você, às vezes, pode ficar em dúvida, pode ter alguma dúvida quanto à lição, né? O livro de apoio ele te ajuda. Então aqui deixou aqui um pouco meio vago na escolha da expressão tentado na natureza divina. Essa escolha inadequada de palavra pode conduzir alguns leitores a um entendimento errado, por exemplo, né? Portanto, o texto do livro de apoio é mais assertivo, né? O diabo é astuto e maligno. Na sua fúria tentadora, usa todo o seu arsenal, né? Aproveita-se de cada circunstância e busca tirar proveito das realidades existenciais. Destacamos aqui a seguir alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, o diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Não. Você pode ver lá no capítulo 4, né, de Mateus, versículo 1 ao 3. Ele não se ausentou de Jesus, mas demorou. Mas Jesus venceu. E em segundo lugar, o diabo não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Jesus estava orando e jejuando durante 40 dias, preste atenção nisso. E nesse tempo o diabo tentou desviá-lo. Ele não tentou Jesus depois dos 40 dias, não. Marcos nos afirma que ele tentou Jesus durante os 40 dias que ele orava e jejuava. Então, o diabo tentou, não depois que ele orou e jejuou, mas enquanto orava e jejuava. Quem não vigia e ora não consegue resistir. A oração não afugenta o diabo, mas fortalece você. Vejam só. Então, para que serve a oração? É só para afugentar o diabo? Não. É para fortalecer você, porque as tentações vêm. O diabo, você já viu o ditado? Quanto mais você reza, mais assombração lhe aparece. Então, você pode estar passando por isso. Quanto mais você ora, mais o diabo vai te tentar. Mais você vai estar fortalecido. Louvado seja o nome do Senhor para vencê-lo. Ouça isso no nome de Jesus. E em terceiro lugar, o diabo nos tenta em coisas pertinentes, né? O diabo atacou Jesus em 3 áreas. A área física, né, que foi a satisfação de uma necessidade. O diabo tem uma solução, uma provisão pecaminosa para cada necessidade humana. Você está precisando, está brigando, aí você pode arrumar uma mulher que não briga, você está passando por isso, você está passando necessidade, você pode adquirir seu pão, né, com uma forma de desonestidade, uma coisa, e tudo isso aí, as tentações que vai apresentando justamente naquela área que você está padecendo. Ouça isso no nome de Jesus. A área religiosa também, ele foi tentado. A presunção ao perceber que o desejo de Jesus era obedecer a Deus e glorificá-lo por meio da palavra, o diabo o tenta com a palavra. O diabo torceu o sentido do Salmo 91 e omitiu outra parte. Ele usou a Bíblia para tentar ele
para tentar, certo? Então ele sempre torce a palavra. É assim que surgem tantas seitas e heresias no mundo, né? Com a gente de Bíblias na mão, mas guiado pelo diabo. O diabo foi o primeiro teólogo liberal, ele é o patrono dos falsos exegetas, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então devemos tomar muito cuidado. O diabo, ele chegou para Jesus, quando ele viu que Jesus usou a palavra de Deus, agora ele vai também usar. O diabo é conhecedor, ele foi expulso lá do céu. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, era o Lúcifer, né? Anjo de luz, e ele conhecia tudo lá diante de Deus, ele era um querubim ungido, certo? Ele fazia, né? Era maestro de música e foi expulso lá do céu, então ele conhece tudo de lá. E quando Jesus usou a palavra, ele simplesmente foi lá também. Falou assim, ó, está escrito, lança daqui embaixo, porque está escrito, aí usou o Salmo 91, que os teus anjos darão ordem a teu respeito para que não tropece em pedra. Então ele usa, ele é inteligente, ele usa a própria palavra de Deus. Aí tem muitos que abrem umas igrejas por aí, igrejas, né, que pregam heresias. Por quê? Porque, lá, foi apresentado para mim um texto realmente que está na Bíblia, Deus está mandando fazer isso, vai. E acaba distorcendo, assim como o diabo muitas vezes distorce a palavra de Deus. Em terceiro, a área política, a ambição. O diabo, ele prometeu ali, ele promete que não tem, né, o que não tem. Ele diz a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Então, o evangelista Lucas, ele resiste às palavras do tentador, dar-te-ei todas as autoridades, e toda essa autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue. Que mentiroso! Quem disse que isso foi entregue para Satanás? E a dou a quem eu quiser, né? Lá em Lucas capítulo 4, versículo 6. Então o diabo, ele promete os reinos a Jesus, dizendo que ele tinha autoridade para fazer isso. Mentira, irmãos. Ele promete que não tem. Ele esconde que é um ser derrotado, condenado, infeliz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele não tem nada. Ouça isso no nome de Jesus. Tudo, lá em Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é o mundo e todos, né, tudo que o Senhor criou, tudo que é, né, a terra e o mundo, tudo é do Senhor. Já é de Jesus, é de Deus. Como que ele vai oferecer uma coisa que não é dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele é um derrotado, ele é condenado, ele é infeliz, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem aqui uma concordância aqui muito linda aqui, né, do Sproul. A oferta que Satanás faz a Jesus não era algo que ele podia dar. Satanás não tem glória alguma para dar. O preço era a apostasia. O diabo não sugere que Jesus desconfie nem que tenha uma confiança falsa, mas que aposte, né? Se apostate de Deus, se afaste de Deus. Aqui o diabo mostra as suas garras e quer assumir o lugar do Deus Todo-Poderoso, como assim ele quis assumir lá no céu e foi expulso aqui para a terra. Então ele queria assumir aqui também. Ouça isso no nome de Jesus. Vê como ele é orgulhoso? Isso é um salafrado, né? Terceiro subtópico do tópico 2. Como Jesus venceu a tentação? Vamos lá. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus em todas as áreas da tentação. Ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação ele disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Na segunda tentação ele disse, está escrito. Não tentarás Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. E na terceira tentação ele disse, vai-te, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ok. Mateus capítulo 4, versículo 10. Dois pontos aqui admiráveis devem ser mencionados aqui. Vamos lá. É importante observar que Jesus enfrentou o inimigo como homem, não como filho de Deus. Suas primeiras palavras foram, não só de pão viverá o homem. Veja só, não é só de pão viverá o homem, e não viverá Deus. Não só de pão viverá o homem. Então ele estava respondendo como homem. Mateus 4 e 4. Então devemos imaginar que Jesus usou seus poderes divinos para derrotar o inimigo, pois era justamente isso o que Satanás queria que ele fizesse. Jesus usou os mesmos recursos espirituais à disposição de todos nós hoje. O poder do Espírito Santo, Mateus capítulo 4, versículo 1, e o poder da palavra de Deus está escrito, certo?
Todas as passagens bíblicas citadas por Jesus estão registradas no livro de Deuteronômio, né? Se sua vida espiritual dependesse de seu conhecimento sobre este livro, como você se sairia? Como? Me fala aí. Eu sei que a resposta é quase sempre decepcionante. Todavia, essa reflexão serve de alerta e incentivo para estudarmos a palavra de Deus. Quando nós vemos essas respostas de Jesus, que ele venceu com a própria palavra de Deus, então serve de alerta para nós. Estávamos estudando dia e noite, como diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Né? Dia e noite, meditando na palavra do Senhor. Vamos para o terceiro tópico, resistindo à tentação. Reformulamos aqui os subpontos aqui deste tópico para evitar repetições, certo? 5 orientações bíblicas de como resistir às tentações. Vamos lá. Primeiro, andar no Espírito. Andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quando vivemos guiados pelo Espírito Santo, somos capacitados a resistir às tentações carnais. Certo? Veja só, somos capacitados a resistir. Não é que estamos livres da tentação, mas nós somos capacitados a resistir às tentações, porque ela vem. Então devemos buscar uma relação contínua e íntima com Deus, permitindo que o Espírito Santo guie nossos pensamentos e ações. Ok? Então, revestir-se da armadura de Deus, como ele fala, né? Revistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A armadura de Deus, amados, inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura espiritual, nos protege e nos capacita a resistir aos ataques do maligno. Certo? Repito, não que nós estamos livres dos ataques, mas nós vamos estar preparados, capacitados a resistir os ataques, certo? Porque eles vêm. Preste atenção, vigie. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Vigie para você ver quando essas setas, quando essas tentações vierem sobre a sua vida. E ele manda também nós ser sóbrio e vigiar. Sejam sóbrios, vigiem o diabo, o inimigo de vocês, né? Anda ao redor, né, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. A sobriedade e a vigilância são essenciais para discernirmos as armadilhas do inimigo. Precisamos estar alertas, irmãos, e espiritualmente atentos para identificar e resistir às tentações. E próximo, nós devemos sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Ele fala, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, versículo 7. Submeter-se a Deus envolve humildade e obediência à sua vontade. Quando resistimos ao diabo com firmeza, confiando no poder de Deus, ele não pode permanecer em nossas vidas. E próximo, quando a palavra no coração, né? Guardar a palavra no coração. Ele fala, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista fala lá em Salmo 119, versículo 11. Então aqui nós precisamos ter a palavra de Deus profundamente arraigada em nosso coração, certo? A meditação constante e a aplicação prática das Escrituras nos fortalecem espiritualmente. Não perca tempo, irmãos. Cada dia, leia uma parte, leia um trecho da palavra de Deus, leia um capítulo, um versículo, seja o que for, mas não deixe de ler, porque isto vai fazer com que você se fortaleça espiritualmente para vencer os ataques do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jamais devemos parar na caminhada. Chegamos aqui já à conclusão, amados. A conclusão diz assim, semelhante ao Senhor, vejam só, semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, como diz Hebreus 2:18, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao confessarmos, né, ao oferecermos resistência, a resistência ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
Se por acaso um crente ceder à tentação e cair, isso não é o fim, certo? Veja o que diz lá nas epístolas de João, no capítulo 2, né? 1 João 2, filhinho, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se pecar, porém, temos um advogado para conosco, Jesus Cristo e tal. Vejam só, então, isto não é o fim. Se você cair na tentação, não é o fim. A Bíblia nos ensina que há esperança e restauração para aqueles que se arrependem, meus irmãos, e buscam o perdão de Deus. Aqui estão os passos para a restauração espiritual. Vamos ver. Primeiro passo, arrependimento sincero. O primeiro passo é reconhecer o pecado e arrepender-se genuinamente. Veja só, 1 João 1 e 9, como eu estava falando agora para vocês, 1 e 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É só confessar. Precisa tão somente se confessar ao advogado. Ele é o nosso advogado hoje. Eu vou até trazer aqui um estudo sobre o juízo divino, o juízo de Cristo, certo? Hoje ele é nosso advogado, mas ele vai ser nosso juiz. Veja só, em nome de Jesus, certo? Então, primeiro você vai confessar aqui, louvado seja o nome do Senhor, vai pedir perdão pelos pecados, se confessar nossos pecados. Ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Primeira epístola de João 1 e 9. E arrepender-se aqui significa sentir, pesar pelo pecado e decidir mudar de comportamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma conversão, se arrepender, quando você vai na estrada, você vai dirigindo seu veículo e você percebe que você errou, né, a estrada, e lá na frente tem uma conversão, você vai fazer aquela conversão. É mudar de direção, mudar de atitude, mudar de comportamento. É isso que nós estamos falando aqui neste dia. A confissão a Deus. Vamos lá. Segundo, confessar o pecado a Deus é essencial, porque o salmista, capítulo 32, versículo 5, ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Vejam só, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 5. Terceiro, buscar apoio na igreja. Às vezes você se sente tão desprezado, tão afastado e não busca apoio de ninguém, não procura. Não, tem que buscar apoio na igreja. Encontre apoios em outros crentes que possam orar por você. A Bíblia diz que, né, comunicar com os santos, né? Vejam só. Então, aqueles que possam orar por você, oferecer encorajamento e manter você responsável, certo? Olha, eu quero dizer que o amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça e fala que você está certo, mas é aquele que corrige, aquele que fala: não, você errou, mas vem cá, vamos te ajudar, vamos orar, e tem que ser assim, tem que ser por aqui e tal, e ensinar o caminho certo, certo? Olha o que diz aqui, Tiago 5,16: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Próximo, perseverar na fé. Finalmente, continue firme na fé, mesmo diante das dificuldades, né? Ele fala: bem-aventurado o homem que suporta a provação, ou seja, a tentação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Então, procure, né, esses passos aqui, esses tópicos, e você verá que você terá, né, uma nova chance juntamente com Deus. Não parem de buscar, não parem de orar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem vitórias para a sua vida, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe, amados, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Estaremos aqui próxima semana trazendo a lição 10, né? Desenvolvendo uma consciência de santidade. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não houver o arrebatamento da igreja, estaremos aqui de volta, trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração. Um abraço a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.